guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você: espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Amém. A gente vai dar uns minutinhos aqui para o pessoal estar entrando. Você que já está aqui com a gente, compartilhe esse link para que mais pessoas sejam abençoadas. E você que já está aí comigo, vai entrando em espírito de oração, vai abrindo seu coração para Deus, para que Deus possa estar falando comigo, para que Deus possa estar falando com você, para que nós tenhamos um tempo abençoado, um culto abençoado, um momento com Deus abençoado. Então você que está entrando, já começa aí quebrantando o seu coração, pedindo para que o Espírito Santo esteja falando contigo, preparando esse tempo, que venha ser um tempo de aprender de Deus. Tudo bom, Thaís? Deus abençoe, Thelma, Mateus. Deus abençoe. Compartilhe esse link. Thaís está te mandando, vai compartilhando com mais gente aí, para que as pessoas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Deus abençoe cada um. Pessoal, sem me delongar muito, eu quero já pedir para você neste momento que hoje nós vamos iniciar aqui um pouquinho diferente. Só baixar o fundo aqui. Quero te convidar neste momento, antes de nós darmos início, está vendo que eu não estou com o violão hoje, porque nós queremos fazer algo diferente agora. Eu quero, junto com você, orar. Eu quero, junto com você, começar este culto louvando o nome do nosso Deus. Quero que você feche seus olhos. Nós vamos apresentar alguns pedidos aqui. Eu vou passar para você alguns pedidos. Se você quiser anotar aí para você estar orando, nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar contra esse vírus. Nós vamos orar pelos profissionais da saúde, pela economia do nosso país, pelas famílias que estão sendo atingidas. Vamos orar pelos nossos pastores. Então, neste momento, quero que você, enquanto esse link está sendo compartilhado pelas pessoas, que você feche seus olhos comigo. Quero te convidar a começar este culto orando. Quero te convidar a começar este culto falando com Deus, porque não há nada mais importante neste momento. Nada mais importante do que buscarmos a face de Deus. Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer isso. A orar. A buscar a face de Deus neste momento de luta. Amém? Eu posso contar com você? Então, feche os seus olhos aí na sua casa, você que já está aí ao vivo nos assistindo. Feche os seus olhos neste momento. Quero te pedir que você ore pela nossa nação. Que você abençoe a nossa nação. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Jesus, nós queremos te agradecer, papai, por este momento tão especial que nós temos de estar reunidos, Senhor, como igreja. Porque afinal de contas, Senhor, a igreja somos nós. A igreja é cada um, Pai, na sua casa se reunindo para louvar o teu nome. Pai, nessa noite eu quero bem dizer a ti, Senhor, e te glorificar, Jesus. Pedindo, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Pedindo que o Senhor esteja falando conosco neste culto. Neste momento que nós estamos na tua presença, Jesus, eu te peço, Espírito Santo, seja bem-vindo. Tenha liberdade, Pai, que na casa dos teus filhos, aqui na minha casa, o Senhor venha ser o centro cada vez mais, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos, nós chamamos a tua presença para estes cultos, Pai.
porque o Senhor é o centro de tudo e nós estamos na tua presença. Pai, eu começo orando, Senhor, pela nossa nação, Jesus, pedindo a tua cura, Senhor, para a nossa nação. Pai, o mundo, Senhor, está passando por um momento de calamidade tão grande, um momento de dificuldade tão grande, mas o poder, Pai, está nos nossos joelhos, na nossa oração, Pai, porque o Senhor confia em cada um de nós, porque o Senhor nos ama de uma forma tão grande que nos dá essa liberdade de entrar na tua presença e clamar, e pedir a bênção, Pai, para essa nação. Pai, eu oro pedindo que a tua bênção esteja sobre todo o mundo, pedindo que o Brasil seja alcançado por ti, Jesus, e que este vírus, Senhor, venha trazer algo de relevante, Senhor, para que nós melhoremos como nação, para que nós venhamos ver o seu agir dentro de nós, porque o Senhor é o dono de tudo. Senhor, para nós possamos entender o quanto limitados somos, o quanto dependentes somos de ti, Jesus. Que a nação venha te conhecer e te declarar como Senhor, papai. Senhor, eu oro, Pai, pedindo, Jesus Cristo, que este vírus, Senhor, venha ser expulso, Pai, da nossa nação, expulso, Senhor, para que a tua bênção, Senhor, venha reinar e para que as coisas venham se estabelecer novamente, Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos. Põe a tua mão de poder sobre eles, derramando a unção, derramando poder, derramando graça, Senhor, para, Senhor, que nós venhamos a ser abençoados e libertos deste mal. Pai, eu oro agora, Senhor, por cada profissional da saúde, cada um que tem trabalhado, Senhor, para que as coisas se mantenham normais, Senhor, acontecendo neste país. Pai, que a tua bênção venha estar sobre cada pessoa que tem que acordar pela manhã e sair para trabalhar. Que o Senhor venha estar trazendo proteção para eles, trazendo a guarda, Senhor, trazendo o controle de tudo, papai, para que eles venham viver o extraordinário, Senhor, da proteção do Senhor, Pai. Eu oro também, Senhor, pelas famílias, Pai. Por cada família da nossa igreja, Senhor, que está na sua casa agora, ouvindo este culto, Senhor, estando participando conosco. Que o Senhor venha estar abençoando eles, tocando em cada um, em cada família, em cada pessoa representada onde eles estiverem agora, Senhor, por onde esse vídeo for. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, e tocando, Jesus. Oro, Senhor, pelos nossos pastores, pedindo que o Senhor venha estar abençoando eles, os guardando, os protegendo, Senhor, estando com eles neste momento de dificuldade. Pai, abençoa cada um deles. Põe a tua mão de poder sobre o nosso pastor, sobre a nossa pastora, Senhor, sobre a vida da pastora Priscila. Esteja abençoando eles no nome de Jesus. Pai, eu oro pela economia do nosso país. Senhor, neste momento de luta, neste momento de dificuldade, tantas pessoas estão preocupadas, Senhor, com o que vai ser, como vai ser. Mas, Pai, que a nossa vida, Senhor, venha estar guardada, porque a nossa vida está debaixo da tua mão. Porque a nossa vida, Senhor, está debaixo da tua proteção, Jesus. Abençoa os teus filhos. Põe a tua mão de poder sobre eles, Pai, no nome de Jesus. Pai, fala conosco através da palavra. Senhor, venha tratar os nossos corações. Venha abrir, Senhor, a nossa mente para ouvirmos a tua voz. Porque, Senhor, no momento o que nós temos é nos cultuarmos, Pai, via a internet. Porque o que nós mais queremos, Senhor, é poder estar reunidos na igreja. Mas que neste momento, Senhor, o Senhor venha abrir os nossos corações para ouvir a tua voz, para entender o seu querer em nós. Pai, fala com cada um dos teus filhos agora. Abençoe cada casa, abençoe cada família. No nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, Deus. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Que o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Vou pedir que você que está aqui conosco, nós vamos, neste momento, hoje nós não vamos fazer o louvor, mas nós vamos dar início à nossa palavra. Então eu vou pedir que você que está aí ainda, compartilhe esse vídeo, fale com seus amigos, seus parentes, quem está aí com você, seja abençoando no nome de Jesus. Se tem alguém que está faltando ainda ser alcançado da nossa igreja que você viu que não está aí, mande para eles, para que eles possam estar participando conosco, no nome de Jesus. Amém? Vou pedir que você que está aí comigo, tá com a sua Bíblia aí? Tá com a Bíblia? Se não tá, vou te dar um minutinho, pega ela lá. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler um texto. E eu quero que você medite comigo na palavra do Senhor. Amém? A Pri tá aqui comigo. Vou pra Thaís mandar o link pro Alexandre que ele tá pedindo. Tá aqui comigo, Thaís? Faz um favor pra mim, manda o link pro Alexandre. Ele não conseguiu acessar ainda. Por favor. Você tá aí, manda o link pra ele, pra mim, pra Neuza. Por favor. Vou pedir que você que está com a sua Bíblia, abra ela comigo em Gênesis. Gênesis,
capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, versículo 13. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor e meditar. E eu já quero ir conversando com você um pouquinho aqui. Nós estávamos conversando um pouquinho em casa, né? E nós estávamos pensando sobre como vai ser o depois de tudo isso que está acontecendo. Porque nós sabemos que o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo na nossa nação, no mundo, não é algo simples. Mas a pergunta é o que nós vamos fazer depois disso? Como nós vamos lidar, como nós vamos sair dessa situação e como nós vamos trabalhar o depois disso. Tudo tem um depois disso. E a situação que nós estamos passando é uma situação tão complicada, uma situação tão difícil. E eu não quero estar aqui me falando sobre as dificuldades, sobre os problemas, porque isso é conhecido de cada um. Todos nós já sabemos o quão difícil tem sido, quão problemático tem sido isso. Mas eu quero que você entenda comigo a palavra do Senhor sobre algumas coisas que nós vamos meditar nessa noite, para pararmos para pensar um pouquinho sobre o que isso vai nos ensinar. Não sei se você aí na sua casa, com a sua família, vocês já pararam um pouquinho para pensar no que isso pode te orientar. O que você está fazendo com essa situação que vai trazer algo melhor para você? Ah, Gustavo, mas como vai ter algo melhor? Sim, tem que ter algo melhor. Toda a prova que nós passamos, todo momento que nós passamos com Deus, precisa gerar no nosso coração, no meu, no seu, no coração de todas as pessoas, um algo diferente. E aí eu quero te perguntar isso. O que nós vamos fazer depois disso? Sabe? Então assim, o que nós vamos conseguir fazer quando tudo isso acabar? O quanto melhorado nós vamos sair disso? Porque nós estamos passando por uma situação que tudo está parado praticamente, nós estamos enfrentando dificuldades tão grandes e as coisas estão ficando de lado. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre um pouquinho sobre isso. O que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com esse tempo que nós estamos tendo? Quantas vezes eu e você nós falamos que nós não tínhamos tempo? Sim ou não? Muitas vezes nós falamos, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, eu não vou estudar a Bíblia porque eu não tenho tempo, eu não vou meditar na palavra porque me falta tempo, eu não sei o que fazer por conta do tempo. E hoje nós estamos tendo tempo. Sim ou não? A gente tem tempo hoje. Muitas pessoas não estão trabalhando, ou muitas pessoas estão trabalhando com tempo restrito. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse tempo que nós estamos tendo? Porque ontem, conversando com a Priscila, a gente estava pensando um pouquinho sobre isso. Será que depois que tudo isso acabar, será que as pessoas vão voltar e falar assim, realmente, gente, quando Deus não está, ou em algumas situações nós precisamos parar, e como que nós vamos voltar? Como que nós vamos estar depois que tudo isso acabar? O que melhorou dentro de nós? Ou será que nós vamos voltar com pressa para recuperar o tempo que nós perdemos, as coisas que ficaram para trás, sendo que será que esse tempo não foi para que nós aprendêssemos algo? Será que esse tempo que nós estamos ficando aqui parado ou trabalhando menos ou com a nossa família não é um tempo para que eu e você aprenda algo sobre Deus, que eu e você aprenda algo sobre nós mesmos, que nós precisamos nos conhecer mais? Será que esse tempo não é um tempo para isso? Um tempo para mim e para você? E a pergunta que eu quero fazer hoje é, o que nós estamos fazendo com o tempo? O que nós estamos fazendo com este tempo? O que nós temos? Será que nós temos orado mais? Se eu te fizer uma pergunta, óbvio que a gente não consegue responder, mas eu quero que você pense sobre isso. Se eu te fizer uma pergunta hoje, você tem orado mais ou menos do que quando você estava indo à igreja? Você tem lido mais a Bíblia ou menos de quando você estava indo ao templo? Porque como eu postei lá no nosso Face hoje, a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. E o que nós estamos fazendo com esse tempo que nós estamos tendo a mais? E aí eu quero falar nessa noite um pouquinho, lá no tema que nós tínhamos no Face, era construção e reconstrução. Porque Jesus, ele é muito Deus, a Trindade por si só, eles são muito detalhistas e eles constroem coisas perfeitamente. E eu quero que você que está com a sua Bíblia, abre ela comigo se você ainda não abriu, em Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 18. A Pri colocou no comentário aí, você que está aí, que é da nossa igreja, que está conosco, que tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários. A Priscila está aqui comigo, ela está na produção hoje. Hoje ela falou que vai ficar só na produção. Então ela vai estar anotando aqui os pedidos. Então, e depois no final nós vamos estar orando por você. Nós queremos abençoar a sua vida, queremos abençoar a sua família. Então você que tem um pedido, coloque aí. E você que está com a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 6, versículo 13, a palavra diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos,
porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e a revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, com a sua mulher e as mulheres de seu filho. Amém? Leu esse texto comigo? Esse texto fala sobre construção. Esse texto é um texto que Deus fala com Noé sobre a construção da arca. Você já conhece esse texto. Quando Deus ele fala com Noé, ele dá todas as orientações quanto à construção. Quero falar com você sobre a nossa construção como vida, como ser humano, como pessoas. Como nós temos sido, como nós temos lidado com a criação de Deus a nosso respeito. Deus ele é especialista em construir. Se você voltar um pouquinho mais comigo e voltar lá no início, no princípio, Deus ele cria toda a humanidade, Deus ele cria todas as coisas em uma ordem muito certa. Deus ele primeiro cria todas as coisas para depois criar o ser humano. Você imagina que Deus tivesse criado todo o ser humano primeiro? Deus tivesse criado o Adão primeiro? E depois de ter criado Adão, ele fosse pensar no que Adão ia comer, no que Adão ia fazer. Mas Deus ele não é assim. Deus ele é cuidadoso. Deus ele é zeloso. Deus ele é caprichoso, irmão. Deus ele está preocupado comigo e com você. Deus ele está preocupado com a criação. Então Deus ele é detalhista para me criar, para te criar e para criar um projeto para mim e para a sua vida. Deus ele fala com Noé o tipo da madeira, o tamanho, as repartições. Deus ele é detalhista. Deus ele deu todos os detalhes para que Noé construísse aquela arca da melhor maneira possível e para que ele sobrevivesse àquele momento de dificuldade. E eu quero dizer para você que Deus ele tem cuidado de você. Ele tem estado atento a você. Nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade, cabe a nós sabermos se nós estamos dentro do processo da criação que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus ele tem o controle da minha vida, da sua vida nas mãos dele. Deus ele não perdeu o controle. Não é um vírus que tira o controle da mão de Deus. Deus ele não perde o controle de nada na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que Deus ele tem o poder e o controle de fazer todas as coisas no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Então quando Deus ele fala com Noé, ele fala assim: Noé, eu não vou destruir você, eu estou vendo coisas boas em você. E eu e você somos a igreja de Cristo. O que é que Deus está vendo em mim? O que é que Deus está vendo em você? Nesse momento de dificuldade, que tem um vírus assolando, que nós não sabemos de onde veio, como veio. Nós vemos uma guerra entre falando, não foi fulano, foi ciclano, foi para parar a economia. Nós não sabemos de onde veio isso. Nós não sabemos o porquê aconteceu isso. Mas o que nós sabemos é que Deus tem o controle da nossa vida. Que Deus ele tem um projeto para a nossa vida. Que Deus ele tem um começo, um meio e um fim. A palavra de Deus diz que antes do ventre da nossa mãe, Deus já conhecia todos os nossos passos. Deus ele tem um projeto para a sua vida. Deus ele começou a escrever uma história para a sua vida. E Deus ele é detalhista. Deus ele colocou cada ponto, Deus colocou como seria o seu casamento, como seria a sua vida, como seria a sua empresa. Deus ele conhece cada coisa. Mas cabe a mim, cabe a você sabermos se nós vamos construir como Deus falou. Porque eu sempre gosto de parar para pensar um pouquinho sobre o lado B da história. Você imagina que Noé, a palavra diz que Deus manda que Noé passe uma vedação na arca. Você imagina que Noé escolhe não fazer isso. Porque na nossa vida, nós temos o direito de escolha. Eu falo que a coisa mais gostosa de servir a Deus é que Deus não te obriga a fazer nada. Deus ele não me obriga, Deus ele não te obriga a vivermos uma vida de tapados. Deus ele nos dá as escolhas. Deus ele coloca no nosso coração como nós vamos lidar. E aí você imagina que Noé escolhe não fazer. Noé não veda. E aí começa a chover. E no começo da chuva tudo ia ficar bom.
tudo ficar tranquilo, porque a chuva ia vir por baixo ali e a água não entraria. Mas chegaria um tempo, depois de 20 dias, depois de 30 dias que a água já estava para cima, e começaria a entrar água naquele barco. E você imagina o desespero que aconteceria com a vida de Noé. Noé, depois de construir toda a arca, construir todo aquele barco, você imagina que depois de tudo aquilo, a água começasse a entrar na vida de Noé e Noé falasse, meu, agora eu vou ser destruído, porque eu não cumpri algo como Deus falou. Eu não fiz algo como Deus ordenou para mim. E eu tenho certeza que Deus ele não é mudo com você. Tenho certeza que Deus tem colocado direções na sua vida. Neste momento que nós estamos passando na nossa casa, nos nossos cultos. Meu irmão, esse tempo que eu estou falando com você é tão pequeno. O tempo que o nosso pastor tem aqui na quinta-feira, no domingo ou na terça. Os cultos que nós estamos fazendo online são tão pouco tempo. Comparado com o que nós podemos fazer. Comparado com o que Deus tem para mim. Comparado com o que Deus tem para você. É tão pouco. Nós podemos fazer muito mais porque Deus quer falar muito mais comigo. Deus ele é detalhista, Deus ele quer dar os detalhes da sua vida. Se esse tempo você está parado, você não pode trabalhar, entre no seu quarto. A palavra de Deus diz que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele. Para que Ele tenha liberdade de também falar conosco. Será que nós temos parado para pedir a direção para Deus de como guiar a nossa vida? Ou será que nós estamos falando assim, não, qualquer madeira serve? Deus não falou para Noé, Noé, pegue qualquer madeira. Não, Deus falou para Noé, Noé, você vai usar tal madeira. Você vai fazer a arca, Noé, de tal tamanho. E na minha vida e na sua vida é assim. Deus ele diz para mim e para você o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, qual é a maneira certa de agir. Só que muitas vezes nós somos teimosos. Nós acabamos fazendo as coisas um pouco pela nossa vontade. Então, o que eu quero dizer para você hoje é Deus ele faz um projeto para a sua vida. Mas agora eu pergunto para você, como está essa construção? Como está a construção do projeto que Deus tem para você? Ela está andando como Deus planejou? Este momento é o momento de nós pararmos um pouquinho. Será que você já parou para pensar que essa é uma oportunidade que Deus pode estar te dando? Porque você disse para Ele, Deus, eu não tinha tempo de orar. Deus, eu não tinha tempo de ler o manual. Deus, eu não tinha tempo de fazer jejum, porque a minha vida era muito corrida. Deus, eu não tinha tempo. Você já parou para perguntar como está a construção da sua história? Como tem estado? Como tem estado o nosso tempo com Deus? Como tem estado a nossa construção? Como tem estado o nosso planejamento? Mais importante do que uma construção é o alicerce de uma obra. Se você conversar com qualquer pessoa que constrói uma casa, muito mais importante do que como é o final, é toda a base que alicerça ela. E a minha pergunta hoje é como está a base que tem alicerçado a sua vida espiritual? Como tem estado a base da vida que nós queremos caminhar com Deus? Nós precisamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. Como está a construção que Deus planejou para a nossa vida? As coisas estão no lugar? Dentro da medida? Usando a ferramenta certa? Nós precisamos trabalhar o que Deus deixou para mim trabalhar. Deus ele confiou coisas em você que só você pode fazer. Deus ele deu ferramenta para você ser instrumento dele que só você tem. Tem coisas que eu não posso fazer por você porque Deus confiou em você. Você crê nisso? Que tem coisas que é só sua. Tem coisas que só você vai poder. Sabe a sua família que você quer que se converta? Depende de você. Deus está confiando coisas a mim e a você e Ele tem um planejamento para isso. E neste momento nós precisamos parar e pensar um pouco sobre isso. Porque se eu fosse falar aqui com você sobre medo, sobre incerteza, sobre dificuldade, isso nós já estamos sabendo. E realmente é Deus que tem cuidado de nós. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, o que Deus quer me mostrar nesse tempo? Porque nós precisamos viver pelo que Deus tem sobre nós. E não pelo que o mundo está dizendo. O mundo só tem dito coisas ruins. E isso não é novo para ninguém. Mas a pergunta é o que Deus quer falar com você. Isso é novo. A pergunta que você deve fazer é, Deus, o que você quer mostrar para mim no meu exclusivo? Sabe por quê? Porque o que Deus quer mostrar para você pode ser que eu pregando não vou conseguir mostrar. As coisas estão no...
falar com você se algo está fora do lugar. Se você parou para pensar nesse tempo que eu falei sobre construção e se tem algo fora do lugar. Esse é um tempo de reconstruir. Lembra o tema da palavra? Construção e reconstrução. Quero falar um pouquinho com você sobre reconstruir. Nós estamos vivendo um tempo que nós podemos iniciar uma reconstrução. Nós temos pensado muito que a volta de Jesus está muito próxima. Amém? A volta de Jesus está próxima. As coisas anunciam sobre Cristo. As coisas apontam para Cristo. Nós precisamos entender que a volta dele está muito perto. E eu quero falar um pouquinho com você sobre crermos no que Deus tem para mim e para você. E falando sobre reconstrução, você que está com a sua Bíblia, abra ela comigo. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Neemias agora. Neemias, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 17. É tempo de reconstruir uma nova história com Deus. Eu não sei você, mas eu nunca vi tantas pessoas valorizando a igreja como estamos valorizando nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer assim: eu queria tanto estar na igreja. Eu queria tanto poder ter a comunhão de volta na igreja. E muitas vezes quando nós tínhamos isso, nós não dávamos o valor. Sabe quando a gente perde algum ente querido? Que a gente... Só que este é o tempo de nós reconstruirmos uma história com Deus. Porque daqui a pouco nós vamos voltar à igreja. Daqui a pouco as portas vão abrir porque o inferno não prevalece contra o povo de Deus. O inferno não vai prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida, nem contra a igreja. E daqui a pouco nós vamos nos reunir de novo na igreja. E a pergunta que eu te faço é: como nós vamos voltar para lá? Como eu, como você, vamos valorizar a casa de Deus? E por isso este é um tempo de nós refazermos uma reconstrução em nós. Uma reconstrução nos nossos valores. Uma reconstrução no que nós pensamos que é importante. Sabe a sua família? A sua família é algo mais importante que você tem. A sua vida com Deus é o principal princípio que você tem que cumprir. Porque esse é o tempo de valorizar o que se deve valorizar. É o tempo, se nós estamos parados, de reconstruir o que estava fora do lugar. Noé, ele construiu uma arca no padrão de Deus. E sabe o que deu errado com Noé? Nada. Nada deu errado com Noé. Noé construiu uma arca como Deus falou, da maneira que Deus falou. E sabe o que aconteceu? O dilúvio veio e ele passou pelo dilúvio. Sabe o que eu quero pregar na sua vida hoje? O que eu quero profetizar na sua vida hoje? Que esse coronavírus não vai fazer mal na sua vida. Porque você está construindo uma história como Deus planejou. E que se eu e você estivéssemos fora do propósito que Deus tinha, da construção que Deus tinha, eu quero te convidar hoje a reconstruir uma história. Eu quero te convidar a reconstruir um novo tempo com Deus. Porque ainda não é o fim. Porque se você está aqui, ainda há chance de um novo começo. Então reconstrua a sua história. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Amém? Neemias 2, 17. A palavra diz assim: então eu lhes disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Venham e vejam como estão os muros. Quero te fazer parar agora um minuto. Um minuto não, porque nós não temos um minuto. Um minuto é muito rápido na internet. Mas que você pare aí, 1 segundo, 5 segundos, e pergunte como está a construção da sua vida. Como está a construção do que Deus tem para você. Como você está escrevendo esses dias? Porque Neemias, ele precisou parar ali e pensar: olha o que está acontecendo. Olha como está o muro. E eu falei: com Noé nada deu errado. E eu profetizo que na sua vida nada vai dar errado. Mas para isso, nós precisamos construir uma história como Deus imagina. Como Deus decretou. Sabe o que eu disse lá no começo da palavra? Que antes de nós estarmos no ventre, Deus já sabia como nós viveríamos. É isso que eu espero que aconteça na sua vida. É isso que eu profetizo, que a sua vida seja uma vida como Deus planejou.
Mas se você falar, Gustavo, não estava assim, aí eu te convido a reconstruir uma história hoje. É tempo de nós reconstruirmos e valorizar o que realmente tem valor. Amarmos o que realmente tem valor. Sabe, o seu filho, o seu esposo, os seus parentes que você precisa entregar um tempo, este é o tempo. Aquela pessoa que você poderia estar fazendo mais, que você não faz, aquele irmão da igreja que precisa de você e pode ser que você não estava fazendo nada por ele. É tempo de nós pararmos para pensar um pouco. Quem nós éramos antes disso? E quem nós seremos amanhã? Quem nós seremos quando tudo isso acabar? Porque, como eu disse, o inferno não vai prevalecer contra nós. Mas a resposta é como nós vamos voltar depois disso. E Neemias, para reconstruir o muro, ele nos dá alguns pontos e eu quero falar isso com você. Eu não vou demorar. Neemias, ele usou algumas estratégias e eu quero compartilhar com você. 2:17. Neemias, ele usou algumas estratégias para reconstruir este muro. Eu quero falar com você sobre a sua vida. Será que você precisa reconstruir algo? Esse é o tempo de pararmos para pensar. E o primeiro passo que Neemias dá para reconstruir o muro está lá em Neemias 1, do capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Ele humilhou-se perante Deus e pediu perdão pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo. Meu querido, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Primeiro ponto, para nós reconstruirmos algo, é entendermos que tem algo errado dentro de nós. Porque, sabe a vida corrida? O ciclo da vida? O ciclo da vida nos faz fazer coisas erradas. Ontem eu vim mais cedo do trabalho. E eu pude fazer umas brincadeiras com a minha filha que fazia tanto tempo que eu não conseguia fazer. Eu pude colocar ela para andar de bicicleta, jogar futebol com ela. Depois brincar de escrever, brincar de polícia. Sabe aquelas coisas tão pequenas que pode ser que eu e você não estivéssemos fazendo? Estou te dando um exemplo meu. O que você não tem feito? O que você tem deixado de fazer que é tão importante? A sua família é importante. O seu tempo com Deus é importante. Faz quanto tempo que você não se dedica à palavra de Deus? A entregar um tempo somente seu e Deus? Sabe? Neemias, quando ele vai reconstruir o muro, ele começa a parar e ver o que está errado nele. O que estava errado ali naquela situação. E o primeiro passo para nós mudarmos uma situação é vermos o que está errado. Será que nós estamos usando este tempo para pararmos e falarmos assim: Deus, eu não estava priorizando a tua palavra. Eu não estava priorizando a igreja. Eu não estava dando valor ao que tem valor. E o primeiro ponto para que a gente reconstrua uma história diferente quando tudo isso acabar é entendermos o que estava errado e trabalharmos para mudar isso. Mas se você não entender o que está fazendo de errado, o que está trazendo destruição para sua casa, o que está trazendo destruição para sua família, o que está trazendo destruição para a sua vida espiritual, para a sua empresa, se você não parar, não usar esse tempo para parar e entender, pode ser que quando tudo voltar, você só queira tirar o tempo atrasado. Que você volte querendo trabalhar mais, correr mais, realizar mais e deixar as coisas que são importantes. Deixar o que realmente tem valor. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Tem coisas que têm valor e muitas vezes nós, por conta do ciclo vicioso da vida, acordar cedo, trabalhar, ir para a igreja, voltar, nós não estamos entendendo. Muitas vezes nós estamos perdendo um tempo que Deus nos deu para reconhecer coisas e mudar. Então esse tempo é tempo de pararmos e reconhecermos o que está errado. Eu quero te convidar a reconhecer o que está errado na sua vida, na sua casa, na sua família, o que tem atrapalhado o seu ministério a crescer, a sua empresa a crescer. Porque lembra que eu falei de Noé? Deus ele tem plano, Deus ele tem projeto. E pode ser que eu e você não estejamos entendendo o que Deus tem para nós. Então o primeiro passo é esse. O que nós precisamos para um novo começo é reconhecer o que está errado. O que não está de acordo com o que Deus ordenou na nossa vida. O que está errado? O que não está caminhando como Deus espera? O que eu e você temos feito que não tem agradado a Deus e que se nós não mudarmos, quando voltarmos, nós vamos voltar. E quando daqui 5 anos nós lembrarmos, nós vamos falar: meu Deus, eu estou fazendo tudo errado de novo. Nós precisamos entender e mudar o que não está certo. Segundo ponto que Neemias faz, ele arrecadou tudo que precisava.
Voltamos? Voltou? Vivo aí? Vai dando glória a Deus. Assim acontece. Vai dar tudo certo. Vou esperar o pessoal. Muita gente usando esse horário. Pessoal, tem muitas lives acontecendo. Mas amém. Conseguimos voltar. Eu vou tentar dar uma corridinha aqui pra gente terminar isso. Amém? Então, Neemias, quando ele vai reconstruir, ele começa a arrecadar tudo o que ele precisa. Então eu quero falar com você sobre o que você já parou para pensar, o que você precisa para reconstruir isso. Será que você precisa entregar mais tempo? Mais dedicação? O que você precisa para reconstruir o que está fora do lugar? Então arrecade tempo, arrecade o que é necessário para que você venha escrever uma nova história para a sua vida. Para que quando tudo acabar, porque eu creio que tudo vai acabar e logo. No nome de Jesus, nós confiamos no nosso Deus. Tudo vai acabar. E nós vamos voltar para a igreja. Mas o que eu quero na minha vida é que eu volte muito melhor. Muito mais com as pessoas que precisam de mim. Porque cristianismo é eu e você se preocuparmos com quem precisa de nós. É estarmos atentos ao que a nação de você, a igreja é isso. Jesus Cristo ele veio à terra para ser a igreja. Para realizar feitos que só ele poderia fazer. E como eu disse, tem coisas que só eu e você podemos fazer. Cabe a mim, cabe a você fazer. Então reconstrua o que está fora do lugar. Terceiro ponto, ele pediu permissão ao rei para realizar a obra. Neste ponto aqui eu quero fazer uma menção com você, para que você pense no que tem atrapalhado você de realizar a obra. O que te impede de fazer uma reconstrução na sua vida? O que te impede de estar dentro da igreja fazendo o seu melhor, o seu melhor culto, o seu melhor, a ser a sua melhor versão? Nós precisamos ser a melhor versão de nós. Quero que quando tudo isso passar, que quando você chegar lá, você me dê o melhor abraço. Que eu te dê o melhor abraço. Que eu possa fazer por você o que eu nunca fiz. Que você possa fazer por mim o que você nunca fez. Porque neste momento que nós estamos passando por luta, nós conseguimos ver coisas que quando nós estávamos lá dentro da igreja, ou quando nós estávamos vivendo uma vida de ciclo vicioso, nós não estávamos dando tanto a importância que tinha. Então pare agora e pense o que te impede. E comece a dizer, eu vou ser melhor, eu vou ser a melhor versão de mim. Nós precisamos ser a melhor versão. Sabe o crente que você nunca foi? É isso que eu profetizo que você vai ser quando tudo isso acabar. O pai que você nunca foi, eu profetizo que você vai ser o melhor pai. A mãe, o esposo, a esposa que você nunca foi, você vai ser o melhor. Porque nós vamos parar e reconstruir uma nova história. E este tempo é para isso. Para que você ame mais. Para que você se importe mais. Para que você reconstrua uma história como Deus planejou. E sabe por que é necessário reconstruir? Porque nós não fizemos como Deus ordenou que nós construíssemos. Nós precisamos entender isso. Quarto ponto, e eu acho que é um dos mais importantes. Neemias não anuncia a ninguém antes de fazer um plano e ver o tamanho do estrago. Isso está lá em Neemias 2, do 11 ao 16. Neemias ele não falou com ninguém, mas Deus colocou algo no coração dele. E ele começou a orar sobre aquilo. E ele começa a fazer um plano. E eu quero profetizar aqui na sua vida que o que não está de agrado, o que não está do agrado de Deus, o que pode ser que não esteja sendo bom na sua casa, na sua família, o que estava atrapalhando a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida espiritual. Eu oro a Deus para que Deus primeiro. Porque quando Deus ele vai falar, Deus ele fala com Noé. Ele não falou com os filhos de Noé, não falou com ninguém, falou simplesmente com Noé. Noé, faça uma arca. E eu quero pedir para que você ore a Deus e fale, Deus, fala comigo o que eu preciso mudar neste tempo. Fala comigo o que precisa ser diferente na minha vida. Para que você faça um plano. Estabeleça um plano para que você seja uma pessoa melhor. Para que você venha a ser uma pessoa diferente quando tudo isso acabar. Você consegue entender isso? Que Deus espera de nós que quando nós sairmos dessa situação, nós venhamos ser uma pessoa melhor. Você
precisa ser a melhor versão de você. E para isso você precisa ouvir a voz de Deus e fazer um plano seu. E falar: Deus, o que eu preciso fazer para me tornar melhor? Deus, o que eu preciso fazer para que as coisas venham ter o devido valor? Para que a minha família venha ter o valor que tem que ter? Para que a minha vida contigo tenha o valor que tem que ter? Para que quando eu voltar à igreja, eu não dê desculpa pequena para não estar na casa de Deus? Para que as coisas não me impeçam de estar na presença de Deus? Porque hoje nós valorizamos a igreja. Hoje nós precisamos, muitos valorizam o emprego, falam: nossa, como eu queria estar lá no meu trabalho. Queria tanto poder fazer o horário das 8 às 6. E quando nós estávamos lá, nós reclamávamos. E hoje faz falta. Meu irmão, um dia, esse ponto é o relevante do evangelho. Um dia Jesus Cristo vai voltar. E nós não vamos ter tempo de lamentar. Quando Jesus voltar, o que nós temos que fazer é erguer as mãos para o céu e falar: Jesus, Maranata, o Senhor veio. E agora eu estou indo para a glória. Porque eu cumpri o que o Senhor ordenou. Se eu tinha feito uma construção errada na minha vida, eu parei e me reconstruí. Porque o plano é que eu e você sejamos a melhor pessoa de nós mesmos. Para que na glória nós venhamos triunfar a essência de Deus. Porque Deus, ele é bom. E quando nós melhoramos, nós estamos nos aproximando de Deus. Então Neemias, ele não anunciou a ninguém antes, mas ele falou assim: eu preciso melhorar para ser a melhor versão. Eu preciso restabelecer este muro para que as coisas venham voltar ao lugar aqui. O que está fora do lugar na sua vida? É tempo de você falar: Deus, eu quero colocar no lugar de novo. Eu preciso restabelecer o lugar de novo. Quinto ponto, ele pede ajuda. Depois de fazer um projeto, ele pede ajuda. É aí que eu quero falar com você também. Você precisa entender o que está fora. E nós estamos aqui para... Eu quero oração. Eu quero que você seja resposta da minha oração. Porque a igreja é uma comunhão que nós precisamos uns ajudar os outros. Então quando você falar assim: eu preciso da sua ajuda, Gustavo, eu quero estar disposto a te ajudar. Porque nós precisamos ajudar uns aos outros a reconstruir o que estava errado. Então quando você falar para mim: Gustavo, eu estou fazendo isso e não está certo, eu quero reconstruir. Eu não estou aqui para acusar, mas eu estou aqui para falar: vamos juntos reconstruir um muro e restabelecer o melhor de Deus. Restabeleça na sua vida o trono de louvor ao Senhor. Sabe aquela intimidade do primeiro amor que nós sempre falamos? É hora de restabelecer. Pode ser que você esteja na sua casa sem ter que trabalhar e perguntando: Deus, mas por que isso está acontecendo? Porque o Senhor permitiu isso e eu estou te respondendo. O Senhor permitiu isso para você ser a melhor versão de você. Para que você ore como você nunca orou. Para que você busque a Deus como você nunca buscou. Para que você se relacione com a sua família como você nunca se relacionou. Para que você entenda o tempo e que você saia melhor. Então o quinto ponto é esse: ele pediu ajuda para restabelecer o muro. O sexto ponto é importante. E nós vamos terminar. O sexto ponto é: ele não deu ouvido às pessoas que zombavam dele. E aí eu quero falar um pouquinho com você, porque muitas vezes nós queremos restabelecer alguma coisa. E as pessoas falam: mas você, aquele crentinho, vai voltar para a igreja? Você não tem valor. Esse vídeo pode ser que depois nós vamos postar ele no Face, no YouTube. Se você que está vendo esse vídeo, não sei quando, não sei que horas, não sei em que lugar, mas que você não deu ouvido ao que as pessoas vão falar de você quando você querer restabelecer algo que estava fora do lugar. Porque toda reconstrução dá mais trabalho do que uma construção. Se você falar com qualquer pedreiro, com qualquer engenheiro, para se fazer uma reforma, para se reconstruir, dá muito mais trabalho do que para construir algo novo. E eu quero profetizar que na sua vida haja uma reconstrução e que você não dê ouvido ao que as pessoas vão falar ao seu respeito. Porque muitas vezes o que as pessoas falam é nos apontar, é falar assim: mas você não tem valor, você é uma pessoa qualquer. Quem é você para querer reconstruir alguma coisa? Mas eu profetizo na sua vida que você não vai dar ouvido ao que as pessoas vão falar, mas você vai dar ouvido ao que Deus está reconstruindo no seu coração. Porque o mais importante é o que Deus fala ao nosso respeito. O mundo tem falado muitas coisas ruins, mas a pergunta dessa noite é: o que Deus está falando com você? Será que você parou, desligou a televisão um pouco
e falou assim: Deus, eu não quero ouvir a televisão, eu não quero ouvir as notícias, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. É tempo de nós pararmos e falarmos: Deus, fala comigo você. A vida não é o que a notícia fala, não é o que a televisão fala, não é o que a internet fala, mas é o que Deus fala ao seu respeito. Ou será que no meio desse ciclo agora vicioso que nós estamos criando, de televisão, internet, brincar com os filhos, ou sair que nós não deveríamos sair, igual a hashtag fica em casa, mas aproveite esse tempo para ouvir o que Deus tem para falar com você. Porque se nós não guiarmos a nossa vida pelo que Deus fala, nós vamos guiar pelo que os outros falam. E quando as pessoas zombar de nós vamos desistir de restabelecer uma história como Deus planejou. Uma história como Deus imaginou para mim e para você. E a pergunta é: qual é a melhor história? A que você pode planejar com: ah, Gustavo, mas eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, eu posso pegar as melhores pessoas e construir uma história linda na minha vida, mas eu tenho certeza que ela não se compara à história que Deus tem escrita para você. Então não dê ouvido para o que as pessoas falam, mas estabeleça o seu altar de adoração na sua casa. Nós não sabemos se daqui uma semana nós vamos estar na igreja, se daqui um mês. Nós não sabemos quando isso vai acabar, mas eu tenho certeza que o que Deus tem para falar com você, Ele vai falar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Restabeleça um altar de comunicação com Deus aonde você estiver. É tempo de reconstrução, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de ouvir a pessoa mais importante. Pare de ouvir o que o mundo diz e ouça o que Deus diz a seu respeito, que você vai viver em paz. Você vai viver descansado. Você vai viver tranquilo. Não dê ouvido à zombaria do mundo. Ouça o que Deus tem a falar. Se deleite no que Deus tem dito ao seu respeito. Mas muitas vezes, volto a dizer, o ciclo vicioso de televisão, de internet, de coisas não nos deixa ouvir a Deus. Então, pare e ouça a voz de Deus. Amém? E o último ponto. Neemias coloca a mão para reconstruir o muro. É tempo, e eu quero orar com você, de nós reconstruirmos o que não estava certo em nós. O que estava fora do lugar. Será que esse tempo não é o tempo de nós voltarmos isso para o lugar? Sabe aquele amor que você tinha por Deus? Será que ele não foi perdido ao tempo? Será que aquela entrega que você tinha quando você se converteu, será que não foi perdida ao tempo? Ou será que você nunca esteve numa igreja, nunca ouviu a voz de Deus? Eu te chamo, Deus tem uma história para você. Deus tem algo novo para construir na sua vida que já teve um encontro com Deus. É tempo de reconstruir uma história. É tempo de fazer o novo de Deus brilhar em nós. O que precisa ser reconstruído aí? Não precisa colocar nos comentários, mas você precisa colocar no seu coração. Você precisa colocar na sua vida, na prática de oração. O que precisa ser reconstruído? O que saiu fora do princípio? O que saiu fora do planejamento de Deus? Porque Deus, ele tem um projeto para a sua vida. Isso eu não tenho dúvida. A vida de ninguém é feita sem projeto e a sua não foi. Eu sempre digo lá na nossa igreja, quem me conhece sabe, Deus, ele não vai errar na nossa vez. Deus, ele não vai errar na minha e na sua vez, e por isso eu quero orar com você. Para que você restabeleça os altares de novo. Para que você venha restabelecer o que estava fora. Para que você venha colocar no lugar. Aproveite essa oportunidade para orar falando: Deus, eu quero reconstruir. Eu quero restabelecer um altar. Eu quero restabelecer tudo que foi perdido. Amém? Você crê nisso? Você tem convicção de que o plano que Deus tem para a sua vida é o melhor? Você tem essa certeza? E aí a pergunta é: será que algo saiu fora da construção de Deus? Será que tem algumas dificuldades que estão fora? Então neste momento é tempo de reconstruir. Se você está em casa, se você não está trabalhando, ou se você está trabalhando menos, aproveite esse tempo e reconstrua tudo que está fora.
Amém? Nós recebemos alguns pedidos de oração aqui. Nós vamos orar pela Beth, nós vamos orar pela Sueli, que está internada na PUC, pela Lilian e pela Maria Godoy. Nós vamos orar pela nossa igreja. Nós vamos orar pela vida do Alexandre, que nos pediu aqui oração pela família. Se você ainda tem algum pedido e não se manifestou aqui conosco, coloque nos comentários aí. Nós vamos estar orando por você. Se não der tempo agora, nós vamos estar orando por você depois. Nós estamos fazendo a campanha de oração nos 4 horários. Então, nós vamos colocar a sua vida diante da oração. Mas eu quero agora orar com você. Você que ouviu essa palavra desde o começo, Deus te abençoe. E Eque Pro Souza, nós amamos vocês. Deus te abençoe por ter ficado aí o tempo todo. A internet é dinâmica. Muitas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Por você que ficou aí o tempo todo. Deus te abençoe. E agora é tempo de reconstruir. Amém? Quero orar com você. Vamos orar por esses pedidos. Nós vamos orar pela nossa vida, pela reconstrução. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Jesus. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e pela tua grandeza. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é tão grande, tão poderoso, e por isso nós entramos na tua presença. Porque o teu nome é bom, porque o Senhor é grande. Pai, neste momento eu oro agora pela tua palavra que foi pregada, Jesus. O que o Senhor colocou no meu coração foi falado com os teus filhos. Pai, alguém que está aqui ao vivo conosco agora, ou alguém, Senhor, que for alcançado quando ver esse vídeo, Pai, que a tua unção, que o teu toque esteja sobre a vida deles. Senhor, que se eles precisam de uma construção porque ainda não te conhece, Jesus, se manifeste a ele e mostre o quanto o Senhor é especial nisso. Dê uma direção, mostre quão agradável é a tua presença. Pai, é para os teus filhos que estão na tua casa e precisam reconstruir algo. Pai, eu quero te louvar. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor venha reconstruir tudo que não está certo dentro de nós. Tudo que foi perdido com o tempo e nós queremos reconstruir e trazer de volta. Porque quando tudo isso acabar, Senhor, nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos voltar como igreja melhor. Como pessoas melhores. Como eu quero, Senhor, voltar como um pai melhor. Como um esposo melhor. Como um líder melhor. Pai, no nome de Jesus, abençoe a tua igreja. Que cada um que precisa, Senhor, de uma reconstrução seja alcançado neste momento. No nome de Jesus. Eu oro pela vida do Emílio, Senhor, e da sua família. Que o Senhor esteja abençoando ele, pondo tua mão de poder e alcançando, Senhor, a vida dele. Oro também, Senhor, pela vida da Beth, Pai, que está precisando, Senhor, de uma oração neste momento. Oro pela Sueli, Senhor, pela Lilian, pela Maria Godoy. Senhor, eu oro pela nossa igreja, Deus. Por cada membro, papai. Que o Senhor venha estar abençoando. No nome de Jesus. Pai, oramos também pela vida da Valentina, Senhor, que é um pedido que acabou de chegar aqui. Pai, que o Senhor venha estar tocando na vida dela. No nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa que está internada agora, Senhor, com suspeita ou com confirmação desse vírus. Pedindo para que o Senhor venha estar indo com a cura, Pai, abençoar. Pai, que nós venhamos ter notícias boas a cada dia. Que nós possamos viver milagres a cada dia. No nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. E eu te agradeço. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pessoal, nós já estamos encerrando a nossa live, mas antes disso eu quero te convidar a não parar de orar conosco. Nós estamos orando às 6 da manhã, nós estamos orando ao meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite. Eu não sei se você consegue orar os 4 horários, mas se você não pode, isso é um recado para Eque Pro Souza, para você que é da nossa igreja. Mas que você ore, escolha um desses horários. Se você tem mais gente na sua família, reveze. Ore um às 6 da manhã, um hora e meio-dia, outro hora às 6 da tarde, outro hora e à meia-noite. Mas não deixe, não quebre essa campanha de oração. Esteja orando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembre, é tempo de clamar a Deus. E outra coisa que eu quero te convidar, e aqui Pro Souza, é que nós vamos amanhã entrar num 21 dias de jejum. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Eu quero te convidar a ser um que vai jejuar pela nossa nação, pela nossa vida. E agora eu te coloco mais um objetivo. Jejue pela reconstrução da sua história. Para que quando eu voltar lá na igreja eu fale, uau, essa pessoa é muito melhor. Porque é isso que eu quero ser. Eu quero ser muito melhor do que eu era. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. Deixa eu ver aqui com a produção se nós temos mais algum recado.
Não? Deus te abençoe. Ore pelos nossos pastores. Derrame bênçãos. Nós amamos vocês. Não esqueça da sua selfie. Nós temos orado por você que tem ofertado, dizimado na nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos orando, pedindo a bênção sobre a sua família. Nós não esquecemos de vocês em nenhum momento. Não esqueça de nós. Ore por nós. Abençoe a nossa vida. Abençoe a vida da família pastoral. Nós amamos vocês. Saudade. Deus abençoe. Até quinta-feira.